Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente compartilha com vocês, profissionais, estratégias para você crescer o seu escritório de interiores, crescer o seu negócio usando a decoração imobiliária. A gente ajuda vocês a se tornarem uma referência na decoração imobiliária. Eu sou Ana Beatriz, coach corretora de imóveis. E eu sou a Ana Carolina, designer de interiores. E o tema de hoje é um estudo de caso que a gente está trazendo uma aluna, que é a Karine, uma aluna super querida. Ela já vai entrar aqui com a gente. Enfim, vamos lá, vamos chamar a Karine para a gente começar esse bate-papo aqui, falando sobre um trabalho que a Karine, nossa aluna do Método Decorar para Vender, realizou. Oi, Karine, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, tudo jóia. Tudo bem, queridas? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Tudo bem. E o frio, deu uma trégua? Não, tá bem bom agora aqui. Karine, conta um pouquinho o que você faz, aonde você mora, conta um pouquinho, brevemente, a sua história. Uhum. Bom, eu sou corretora de imóveis, moro no Sul, em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul. Atuo no mercado imobiliário há aproximadamente 2 anos, né? E sempre tive essa veia meio aí para decoração, né, para arquitetura. E vindo de encontro a isso, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu vi um nicho, né, essa coisa meio vaga, assim, dentro do mercado imobiliário, que é essa questão das pessoas que elas têm os imóveis muito desatualizados, né, e que isso acaba prejudicando muito para elas, né, dificultando muito a venda e dificultando também muito a nossa vida de corretor, né. Então, assim, aqueles imóveis também de herança, aqueles imóveis que ficaram parados ali no tempo e que muitas vezes até são imóveis bons, mas que eles não despertam interesse, né. E também outra coisa que eu percebi era a questão das fotos, né. As fotos nos portais, fotos muito ruins. Então, vindo de encontro a essas minhas percepções que eu comecei a pesquisar, encontrei o Homestage, né, e depois, mais tarde, encontrei vocês aí e parti para a carreira. Muito bom. Antes da gente entrar nos detalhes, queria que você falasse um pouco, Karine, a história do imóvel. Esse sobre o imóvel, né, e a história. Esse imóvel, ele é um imóvel de uma cliente minha aqui de Santa Maria, que ela veio para cá numa situação de transferência, né, que é muito comum também, né. Ela veio dessa cidade que se chama Frederico Westphalen. Então, esse imóvel não fica na cidade que eu trabalho. Eu estava já mostrando alguns imóveis para essa cliente, e ela estava naquele impasse, né? Eu preciso vender lá para me capitalizar para comprar aqui. E aí eu pedi para ela, olha, deixa eu dar uma olhada nas fotos do teu imóvel. E ela me mostrou as fotos e eu vi que o imóvel ele tinha um baita do potencial, assim, né? Baita, né? Bem gauchês. Aí eu disse para ela, tá, mas o teu imóvel tem um potencial legal, vamos analisar um pouco mais de perto, né? O que está acontecendo? E aí, o que ela me disse? Ela disse, olha, Karine, a gente fez uma mudança para cá, para Santa Maria, e viemos morar com a minha mãe, a gente trouxe o necessário, e o restante a gente acabou deixando para trás, tá lá dentro do imóvel. Então, o imóvel, ele estava semi-mobiliado, só um quarto que não estava, e com todos os pertences deles lá, né? Então, boa parte das roupas, roupa de cama, utensílios da cozinha. Então, isso acabou que, assim, eles iam lá, às vezes, pegavam o que precisava e retornavam para Santa Maria. E foi ficando bagunçado. E aí, enfim, né, com essa transição toda deles, eles não tinham como ficar indo lá para organizar.
Então, assim, se perdeu um pouco da identidade do imóvel nisso tudo, né? Então, já tinha muito brinquedo, né? Tinha muitas coisas que já estavam plantas, né? Mortas ali, enfim, muitas coisas que estavam fazendo com que o imóvel, ele perdesse a identidade, né? As pessoas iam lá, elas não conseguiam se conectar. E aí foi onde eu coloquei essa visão para ela do homestaging e disse, olha, o que tu acha da gente partir para isso, fazer isso? E aí ela me disse, olha, Karina, eu acho muito legal a ideia, mas, tu vai ter que ir lá, né? São 5 horas de viagem aqui da minha cidade. Aí eu disse para ela, não, eu quero a oportunidade, né? Eu quero a oportunidade de fazer um apartamento ótimo, de 3 dormitórios, é um desafio para mim. Até então eu só tinha feito um apartamento de 2 dormitórios e com uma metragem bem menor, enfim. E eu disse, então eu vou. Se tu me der a oportunidade de ir, eu vou. E aí, assim foi, a gente se organizou, eu fui um final de semana para fazer, né, o briefing, para ver o imóvel, tirar as fotos e partir para esse planejamento. E passou uma semana, então 2 semanas, desculpa, e aí eu retornei à cidade para fazer, então, a implementação do trabalho. Karine, para quem está aqui acompanhando, queria que você falasse um pouquinho, só para eu explicar, o briefing de homestaging é diferente do briefing de interiores. Por quê? Porque no briefing de interiores, o cliente fala o que ele quer. Sim. E no briefing de homestaging, é a gente que vai analisar qual é o ponto forte que esse imóvel tem e o que a gente vai fazer, assim, quais são os valores, né, a base de quanto que aquele imóvel vale, do que pode ser feito, qual é o mínimo ali que deve ser investido para fazer esse trabalho de homestaging. Conta um pouquinho o que você viu nesse imóvel que era o diferencial e o que você buscou nesse trabalho. A sacada, principalmente, né, do imóvel, ela é uma sacada bem ampla, né, e além disso, assim, a posição solar é maravilhosa, o apartamento, ele recebe iluminação solar de todas as orientações, então, essa sacada que tá aparecendo aí, ela é leste, sol da manhã, os quartos são sol da tarde, ele recebe ventilação cruzada, não tem construção ao lado, nem na frente, então, assim, ele tinha um potencial de luz natural muito forte para ser explorada. Além disso, os quartos, eles são quartos grandes, e tinha um dos quartos, que depois vai aparecer ali, que era o quarto do bebê deles, que era um quarto que tinha um tamanho legal, uma metragem legal, móveis planejados, porém, pela questão de ter ficado o mobiliário ali, que já não berço, enfim, e muito brinquedo, ele estava parecendo muito pequeno. Então, eu quis trazer essa identidade de novo para esse quarto, como um quarto que pudesse receber qualquer idade, porque ele estava com papel de parede, né, de bebê, ele estava muito personalizado para aquilo. E até foi aí, né, nessa hora que a gente tem as resistências, né, porque, como eu estava falando, não é um trabalho de design de interiores, né, que a pessoa ela vai escolher porque ela vai ficar com aquilo. É diferente, né? Então, aqui a gente tem exatamente o contrário, a gente tem a pessoa que olha assim e diz, tá, mas será que é necessário fazer essa mudança mesmo, né? E num primeiro momento, esses clientes, até quando eu coloquei a questão do quarto, né, eu disse para eles, olha, esse quarto a gente tem que refazer ele com uma identidade neutra. Eles até foram, assim, receosos, me falaram, mas tu tem certeza? Não dá para deixar assim, só ajeitar, e aí se a pessoa quiser depois arrancar o papel de parede, ela vai fazer isso? Aí eu disse para eles, olha, não é o ideal fazer isso, expliquei, enfim. Mas aí, na outra semana, né, depois a gente foi amadurecendo a ideia... Slides, porque ela está falando do quarto. Sim. Quando a gente Essa daí é a sacada, né? Quando a gente foi amadurecendo da ideia do quarto, eu levei eles para visitar um apartamento aqui em Santa Maria, que eles também estão buscando imóveis aqui. E esse apartamento, ele estava com uma pintura muito feia.
E aí eles chegaram lá e me falaram assim, poxa, Karine, a gente gostou bastante do apartamento, mas a gente não queria ter que investir numa pintura aqui. Aí eu olhei para eles e disse assim, viu só? Ela falou, eles agora estão do outro lado, né? Daí eles saíram de lá e se olharam assim, e depois eles voltaram a conversar comigo, né? Ela me chamou no WhatsApp, Karine, a gente pensou e a gente viu que tu tinha total razão. Nós gostamos do apartamento, do espaço dele, mas nós não gostamos da cor e do piso. E a gente imaginou uma reforma naquilo ali e nos incomodou tanto essa situação que a gente já descartou o imóvel na hora. Então, eles se viram como o cliente do próprio apartamento deles. E aí eles se convenceram, não, vai lá e faz o que tu quiser fazer naquele quarto, porque a pessoa não vai se sentir bem em ter que fazer mesmo. É esse quarto. Então, assim, ali ele tinha aquele botonê. Me ajuda aí, Ana, é botonê, né? Tem um botãozinho. E o captonê e o botonê. Assim, o berço, né? O berço, enfim, eles já tinham desmontado, já tinham levado. Essa foto é a foto que estava na imobiliária, no site da imobiliária. Mas esse botonê, ele ainda estava ali, esse papel de parede ainda estava ali, os nichos, quadro. Então, assim, ele era um quarto totalmente bebê masculino, né? Então, quando a pessoa ela entra aqui, ela já não consegue se conectar. Por exemplo, eu tenho uma filha menina, não vou conseguir me conectar aqui, né? Ou eu tenho um adolescente. A pessoa já entra ali e já pensa, eu vou ter que arrancar todo esse negócio aqui, vai me dar um trabalho do cão e eu não quero ter que passar por isso. Nossa, ela já está pensando na mudança, que vai dar um trabalho. Exato. Karine, então, você tocou num ponto que é super importante, porque às vezes é como você falou, quem está de fora acha que é fácil, só que o profissional não está vendo que tem o cliente no meio do caminho, né? Então, assim, a importância de você aprender a justificar as escolhas do homestaging. Como que você acha que ter feito o método te ajudou nessas justificativas? Uma coisa que a gente repete muito, né? Do cliente que está fazendo homestaging, ele se colocar no olhar do comprador. E o que você falou foi exatamente uma situação assim. Eu fui abençoada, né, digamos assim, por eles terem passado por essa situação numa visita de um imóvel para eles. Então, não foi depois que eles passaram por essa situação, para mim foi muito mais fácil, porque eles se posicionaram como cliente. Mas, com certeza, né, dentro do método, a gente discutia muito as objeções dos clientes, né? Então, a gente já não tem esse medo, né, do cliente te dizer, mas será que é necessário e tu ficar e tu querer voltar atrás, né? Tu te posiciona como autoridade ali e diz, olha, o que eu estou te falando faz todo sentido. E tu traz para ele essa questão, né? Eu trazia muito para eles isso, olha só, se vocês tivessem um filho adolescente, uma filha adolescente, e vocês entrassem aqui nesse quarto, vocês iam conseguir se conectar nisso para ela ia chegar aqui, ela ia olhar, ela ia gostar, porque dentro dos futuros proprietários, a gente tem que enxergar que todos têm um peso da decisão do imóvel, da compra do imóvel. Às vezes a decisão da compra, ela é feita por um filho, ela não é feita pelo pai e pela mãe. Uhum. Então, assim, a gente como corretor tem um pouco mais dessa visão, né? Então, a gente sabe disso e isso a gente, né, tem que passar para o nosso cliente, porque são vários pontos, né? São vários pontos para a decisão da compra do imóvel. Às vezes o pai e a mãe adoraram, a filha chegou lá e olhou o que seria o quarto dela e disse, não, eu odiei esse quarto. E ela vai chegar em casa, ela vai tacar fogo no pai e na mãe para não comprar aquilo. Falou tudo. E o cliente, ele tem que enxergar isso, né? Uhum. Ele tem que se colocar nessas situações, porque a gente não sabe para quem que vai ser vendido. Uhum. Né? Se tu imaginar que vai ser vendido para uma pessoa que nem tu, que morou dentro daquele imóvel, sei lá, 10, 20 anos, ela vai chegar ali, ela vai adorar. Mas não vai ser tu que vai morar ali. Né? Você tocou um ponto importante, que você falou assim, eu como corretora, eu sei disso. E uma coisa que eu bato muito na tecla é, assim, aprender a fazer as perguntas certas.
Porque Sim. na maioria das vezes o corretor ele tem essas informações que ele vai vai nutrir a gente como homestager. Você, no caso, estava no papel dos dois. Sim. Mas se a pessoa está só como homestager, ela tem como buscar essa informação com o corretor. Mas isso também, Ana, eu acho que como homestager, ela também pode buscar sozinha sem ter essa dependência do corretor, viu? Porque hoje a gente tem vários métodos, né? Enfim, a gente tem a Data Store aí que traz dados imobiliários, né? E eu acho que a pessoa, quando ela quer ser um profissional completo, ela também tem que buscar as coisas por ela mesma. Não ficar na mão do corretor só. Porque, às vezes, o corretor... É o que eu estava falando até com uma colega essa semana, que assim, o corretor, ele não quer fazer o papel de mal. Né? Até vocês falam isso lá, né? A gente tem um módulo que fala sobre isso. O corretor, ele não tá ali para isso, e ele também não está ali para vender o teu trabalho de homestaging. Ele está ali para abrir uma porta para ti. Só isso. E quanto eu enxergo, até para os meus corretores, meus parceiros, agora eu falo, quanto menos vocês falarem do meu trabalho, melhor. Quem tem que vender o meu trabalho sou eu. Tu abre a porta e eu entro. Porque quem melhor para falar do meu trabalho do que eu? Né? Quem melhor para ter, enfim, como é que eu vou dizer, estratégias para convencer o meu cliente de que aquilo é necessário? Porque, às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento, ela vai lá e ela vai vender uma outra coisa. E a pessoa... Ela já vai falta expectativa para o cliente, né? E a pessoa ela já vai ficar receosa. Nossa, mas eu vou gastar muito, mas eu vou fazer uma reforma gigantesca. Então, assim, eu acho que o nosso papel, me tirando um pouco aí da figura corretora, me colocando só como homestaging, o nosso papel como homestaging é também estudar um pouco sobre o mercado imobiliário. Né? Ter esses dados, por exemplo, né, se a gente for ver os dados mais recentes agora sobre a idade das pessoas que estão comprando imóvel. A idade que era em média 45 anos, há 5 anos atrás, agora ela está em 30 anos. Isso já é um dado que tu pode utilizar para convencer o teu cliente. O teu cliente tem um imóvel lá que tem 30 anos, que está com uma pintura, que está com um design muito ultrapassado. E o mercado está dizendo para ele que a possibilidade dele vender hoje é para uma idade de 30 anos. Como é que tu vai conectar uma pessoa de 30 anos a um imóvel que já tem 30 anos de existência? Ele vai entrar ali, ele vai olhar aquela decoração, ele vai olhar, enfim, ele não vai se conectar. E ele não vai querer passar por uma reforma, porque imagina como é que é o perfil hoje em dia das pessoas de 30 anos. Trabalham muito, né? Ficam muito fora de casa e não querem passar por essa questão toda de fazer uma reforma em toda a casa. Não é isso, né, que vai conectar. Uma prática, né? Exato. Então, assim, eu acho que o nosso papel é estudar esses dados e passar esses dados para o nosso cliente, porque daí ele vai começar a entender que realmente é necessário. Né? Porque um trabalho muito que eu falo de educação. Exato. Porque o momento que ele... falou muito bem, dizendo que a melhor pessoa para vender realmente é a gente. A gente também, as parcerias que a gente faz aqui, a gente tem feito assim, a gente só pede para falar que realmente é uma consultoria, porque senão a pessoa chega com uma expectativa que a consultoria vai ser gratuita. Eu sempre digo para eles assim, fala o seguinte, olha só, hoje tu tem um problema e eu tenho uma pessoa que pode resolver o teu problema. Tá aqui o nome dela, o cartão dela. Pronto. O resto eu faço. Porque realmente não tem como, né, a gente, até porque assim, a pessoa ela não estudou tanto que a gente estudou para explicar para o cliente o método, para explicar para o cliente por que é necessário, né, e muitos corretores, eles até mesmo essa pesquisa, né, do mercado em si, eles não fazem, eles são novos às vezes no mercado, às vezes se acomodaram, né, e não tem esses dados para passar para o cliente, para fazer ele entender por que é importante. Com certeza. Vamos... Deixa eu mudar aqui. Queria mostrar um pouquinho da sala. Aliás, até dessa sala antes. Queria que você falasse um pouquinho, que a gente
meio que foi, né, lá na frente e queria voltar um pouquinho aqui e ver para quem está assistindo a gente conseguir ver o que as pessoas estavam visitando, né? Sim. Uma outra coisa importante, você falar há quanto tempo que esse imóvel está no mercado? Ele já está no mercado há 6 meses. 6 meses, um 6 imóvel de... são 100 metros quadrados? São 110. 110. 110 metros quadrados, uma vaga. E ele teve, assim, tipo, só umas 3 visitas e nenhuma proposta. Uhum. E uma outra coisa que é legal, gente, compartilhando aqui com vocês, isso aí é como a gente mede a atratividade desse imóvel, tá? Então, a primeira pergunta, e isso é uma das coisas que a gente fala, para o homestage é perguntar para o cliente na entrevista inicial, há quanto tempo que o imóvel está no mercado, se ele já teve, se ele está tendo visitas, e se ele já teve alguma proposta, porque isso já leva esse cliente para o nível de consciência do quanto que ele precisa do homestaging. Porque se o imóvel está 6 meses no mercado, um mercado que está aquecido, não está tendo nem visita e nenhuma proposta. E aí você realmente identificou, falou das características aqui, que praticamente eles saíram muito rápido da cidade. Então, eles deixaram um imóvel semi-mobiliado, que a gente chama, né? Porque não tinham todos os móveis. E deixou meio que ao Deus dará, assim, né? Foram pegando as coisas e não estava arrumado. E aí fala um pouquinho do que você encontrou. Do que você encontrou como problema. Quer dizer, os pontos fracos que a gente diz, né? O que eu efetivamente precisando. Aqui da sala, né, um ponto fraco que eu vi de cara, assim, a posição da mesa. Nessa posição, ela estava obstruindo muito a passagem ali do lado, e a impressão que a gente tinha olhando da porta, né, do ângulo onde está essa foto, é que o espaço era menor do que ele realmente é. E outra coisa era, assim, a questão de ter coisas espalhadas, né, de ter brinquedo, muita foto dos clientes, né? Lá, esses 2 quadros que aparecem lá, não tá dando para divulgar, mas eram de fotos dos clientes. Então, a pessoa, ela entra dentro do imóvel, né? Que ele já está semi-mobiliado, com os pertences, né, do proprietário. Aí, ela vê brinquedo espalhado. Aí, ela olha para a parede e ela vê fotos da pessoa. É como se ela estivesse invadindo a privacidade da pessoa. Então, esse foi o primeiro ponto que eu vi, assim, de cara, que eu já disse, isso aqui não... E dentro da sala também, a gente, olhando assim, a gente vê que os móveis são móveis muito bonitos, né? São móveis de uma qualidade boa. Então, a gente tinha que evidenciar isso também, né? E aqui também, não dá para notar, mas algumas paredes a gente fez uma limpeza mesmo, né? Que eram paredes que, assim, que a pintura não estava danificada, mas aquela coisa de encostou uma cadeira, a criança riscou, e isso tudo também foi feito, né? Eu chamei uma faxineira lá que fez a faxina completa. Perfeito. Às vezes a gente acha que tem que ser... que tudo é reforma, né? Mas às vezes até uma limpeza já melhora muito. Já melhora muito. Aqui dá para ver melhor na mesa, né? Que eu senti muita falta de ter uma demarcação da sala de jantar. A gente tinha um ambiente integrado, a posição da mesa já não estava legal, ali estava obstruindo a passagem, e a gente não tinha uma marcação. Aqui a sala de jantar, então por isso que eu optei por colocar esse pendente ali para dar essa marcação, e eu troquei a posição também da mesa, né? Então, aí a gente ficou com uma situação, né, de um ambiente integrado, mas, né, com áreas separadas, né? É legal, Karine, para quem está começando a entender, né, o que é o homestaging em si, o que a gente troca, por que a gente faz a decoração daquela forma, né? Então, é interessante que você
tenha falado, assim, da demarcação do espaço, até da posição da foto que você fez, evidenciando o tipo de cozinha integrada, que isso é um ponto forte hoje, né? O fato também de você ter, né, pontuado o pendente na mesa de jantar, então a gente está caracterizando esse ambiente, demarcando esse ambiente, como você falou. Aqui, né, Ana, se tu for ver, não tinha necessidade de luz, de mais luz nesse ambiente, porque a luz era maravilhosa. Então, o pendente ele foi utilizado realmente para essa demarcação. Aqui é a mesa, que é a sala de jantar, né? E uma outra solução que você deu foi tirar algumas cadeiras, justamente para favorecer a circulação, que é muito importante, né? Então, não é só a gente querer dizer que a mesa é grande, que dá dá tantas pessoas. Não, os espaços são mais importantes, né? Como até um princípio básico de quem está buscando o imóvel se aquele imóvel vai ter espaço suficiente para receber, né, os móveis, os pertences, a família dela. Então, espaço é uma coisa que vende, né? Então, a gente tem que se preocupar com essas circulações melhores, não só no espaço físico, mas também que fique evidente nas fotos e nos ângulos que você escolher. Certo? Exato. Essas cadeiras, elas são cadeiras também que elas ocupam um espaço grande, né? Porque elas são cadeiras volumosas e de um material pesado. Então, sempre é melhor manter menos, né? Porque não que não tivesse espaço ali para colocar as outras duas cadeiras. Teria espaços, as 6 pessoas poderiam sentar e não ficaria ninguém apertado. Mas na hora da foto, polui muito. Exatamente, né? Exatamente. E aí o que acontece? A pessoa acaba não vendo o espaço, que é o objetivo. Ela enxerga só a cadeira, a mesa, né? Parece que tu está vendendo o mobiliário, né? Exatamente. E é aí que entra esses detalhes, né? Que o homestager tem que ter. Isso não é uma loja de decoração. O que está sendo vendido é o imóvel. Então, a cadeira está ali. E a gente vê até erroneamente, né, nas fotos amadoras aí, que alguns profissionais vão lá e, não, essa mesa que ela vai ficar. O cliente, ele não vai se desfazer, vai se desfazer da mesa, tá junto no pacote, vai lá e tira a foto de cima da mesa. Mas o inicial, enfim, a busca do meu cliente não foi comprar uma mesa e um apartamento, foi comprar um apartamento. A mesa é um plus. Exatamente. A mesa é o... Até porque vai ter gente que vai adorar, né? E vai ter gente que vai chegar ali e vai olhar, não, gostei do imóvel, mas odiei essa mesa, vou vender e vou comprar outra. E uma outra coisa que você conseguiu, mudando essa posição, além da circulação, e o ângulo, porque tem uma outra questão, né? A gente tem um limite de fotos para usar nos portais. Então, quando você consegue pegar um ângulo, sintetizar o que tem ali, né? Em poucas fotos, é melhor. E você conseguiu isso, né? Com esse ângulo, porque já dá para ver a cozinha integrada, dá para ver um pouco da varanda, e você conseguiu também dar 2 assentos privilegiados, porque na outra posição, só uma pessoa tinha vista para a varanda. Sim. E nessa posição, não, você já aumenta. Mas, enfim, ficou bem legal. Vamos ver aqui. Essa? Sim. Então, passando para o quarto, Karine, o que você viu de problema nesse quarto? Vamos pontuar aí os pontos negativos, né? Que é o nosso diagnóstico, né? Depois da nossa visita de avaliação, através das fotos, a gente pontua sabendo os problemas para a gente resolver e fazer a decoração funcional para preparar essas fotos de uma forma mais atrativa. Vamos lá. Esse quarto, o principal problema dele era a questão estética mesmo, né, da coisa. Se a gente olhar lá, por exemplo, né, eu entrei na porta, eu já enxerguei aquele monte de coisa lá em cima do roupeiro. Ventilador no chão. Então, tá muito poluído. Apesar de que a pessoa, né, a gente às vezes recebe alguém em casa e diz assim, não repara na bagunça. Pode ter certeza, meu filho, que a pessoa vai reparar.
Não adianta, então não adianta eu entrar ali com o cliente e falar, não repara a bagunça que os clientes se mudaram meio rápido e... Ele vai querer saber por que eles se mudaram meio rápido. E outra coisa que assim, né? Começa a tirar o foco ali mesmo, né? Não, exato, é o que eu ia dizer. Ele pode até não trazer a bagunça para o lado pessoal, né? De ai, nossa, mas o que acontece? A percepção dele naquele momento, ela já foi afetada. Porque o cliente entrou ali para ver o quarto, o espaço do quarto, e ele consegue só prestar atenção na bagunça. O cérebro dele não está conseguindo. Atenção total. Exato. Então, aí eu tentei deixar o mais limpo possível. Confesso que esse quarto me deu muito trabalho, apesar de não parecer, mas eu tinha muita coisa para esconder. E aí entra também a questão, né, que agora até eu fiz uma parceria com uma personal organizer, porque assim, a gente precisa também, às vezes, de um apoio, enfim, um guarda-móveis, enfim, mas eu não tinha isso na cidade, a cidade é bem menor, né, do que aqui, então, assim, eu não tinha o que fazer com as coisas, eu tinha que tentar encontrar um lugar para colocar. E até eu brincava muito com o proprietário, que tinha aquele violão lá em cima, eu não encontrava onde colocar aquele violão, e dizer para ele, eu vou doar para um bêbado aqui na rua esse violão, mas eu vou ter que me livrar dele. E eu fui até o fim lutando com esse violão para ver onde é que eu ia colocar, porque não pode fazer parte da decoração, né? Então, o desafio maior foi esse. E aí, depois ali, acho que vai ter a foto dessa mesa, né? Que ele é um quarto escritório. Era o quarto que eles utilizavam como quarto de visitas e escritório. Então, essa parte do escritório, ele tinha um espaço muito legal, com iluminação e com espaço para guardar livros, enfim, mas esse monte de coisa em cima desconectava tirava toda a mensagem, né, do lugar. Parece que a mesa é pequena, né? Ao contrário. Karine, deixa eu te falar uma coisa. Você falou algumas coisas... Ali a janela também, gurias, que eu troquei, ó, aquela cortina que tinha lá atrás era uma cortina daquelas de blackout, bem pesadonas, bege, então, assim, também não dava um efeito legal. Acabei até tirando ela e colocando uma de voal. No caso, para até poder mostrar mais esse ponto forte, que era a iluminação. A iluminação. E tem uma coisa também que é muito característica, a gente comentou isso durante as aulas, de você saber, né, a homestager saber quais são os pontos mais desejados da sua região. Porque isso varia muito de lugar para lugar, e até eu dei o exemplo no caso do sol da tarde, porque aqui no Rio, o sol da tarde não é uma coisa desejada, porque como é muito quente no verão... e aqui já é o contrário. As pessoas dão preferência por sol da manhã. Teve uma vez que eu atendi uma cliente que ela era assim, tinha fixação com isso. Não, é sol da manhã? Era a primeira coisa que ela perguntava. Então, assim, entender quais são esses desejos do cliente é extremamente fundamental para, na hora de você justificar aquela decisão que você está tomando, você saber o que você vai falar para o cliente. Porque às vezes o cliente vai falar assim, não, mas tá ótima essa cortina. Eu falei assim, olha, tá ótima, mas aqui o nosso objetivo é esse. E aí, explicar, né, para combater essas objeções. Até tu pode ver que na foto ali, né, que estava no portal, ele fez a foto de um ângulo que aparecia aquela árvore enorme ali. A árvore não foi podada, continuava ali, mas não aparecia nada do céu, né? E eu quis tentar trazer um pouco mais essa conexão, né, da luminosidade para dentro desse apartamento, que era o que ele tinha de melhor. Então, todas as fotos eu procurei fazer de ângulos que aparecesse o céu também, do lado de fora. E olha só como essa iluminação, é legal, Karine, porque uma das coisas que a gente fala é a integridade, porém também saber qual é o melhor ângulo, né? Todo mundo tem um ângulo, um lado que a gente fotografa melhor. Então, não quer dizer que você está mentindo, você simplesmente está mostrando o melhor ângulo. É algo que, se a pessoa vir na foto do antes, ela não conseguiria observar. E provavelmente ele deitada nessa cama é algo que ela vai conseguir realmente desfrutar nesse móvel. Então, é saber mostrar esse melhor ângulo.
E é engraçado, queria trazer essa questão aqui para você. A gente compartilhou, quando a gente tem a aula ao vivo, né, do Staging Day, que a gente fala para vocês que a gente sempre tem alguém junto com a gente, que geralmente é uma funcionária do próprio cliente, porque essa funcionária, ela vai saber aonde depois ele vai procurar essas coisas que a gente escondeu para não aparecer na foto, e depois eles podem procurar aquilo e não encontrar. Então, por isso a gente costuma chamar a própria pessoa. Então, a gente dá muito recurso para vocês, mas na hora, é só na hora que você tem a experiência que você realmente você capta aquelas informações todas teóricas que a gente passou. E eu coloquei no tema da live justamente uma frase que você colocou para mim. Queria que você se lembra qual foi que você falou assim? Você estava no caminho de volta, né? Sim. Ou no caminho indo para lá. Que somente a experiência transforma o conhecimento em sabedoria. Somente, eu achei ótimo, muito, muito legal. Somente a experiência transforma o conhecimento em sabedoria. E como que você acha que essa experiência te ajudou? Qual foi o impacto desse antes e depois na sua vida? E de ter tido esse apoio, né, essa mentoria para poder trocar, para poder tirar dúvidas. Como que foi isso para você? Foi assim, foi um desafio muito grande, né? Vocês estavam me acompanhando desde o início, né? Quando eu fui para lá, porque assim, eu não fui de carro para a cidade, eu fui de ônibus, porque a estrada tinha muito movimento de caminhão e tudo mais, eu acabei decidindo ir de ônibus. As roupas de cama eu levei tudo, porque ela não tinha. Então eu coloquei tudo dentro de uma mala gigantesca, roupa de cama e algumas coisas de decoração, que eu achei que máquina de cola, tudo que eu achava que eu ia precisar lá na hora. E fui. E aí, quando eu cheguei lá, muitas coisas começaram a... Bom, e agora? Porque uma coisa é tu tá na tua cidade. Bom, eu preciso do espelho. Eu sei que aquele fornecedor lá é legal para comprar um espelho. Lá eu não conhecia nada, eu nunca tinha ido. Então, assim, eu cheguei lá na cara e na coragem, né? E esse apoio de vocês, né? Eu tirava foto lá e mandava e dizia, gurias, o que eu faço aqui? O que vocês acham disso? A gente mudou algumas coisas, né? Vocês lembram que eu tinha tido umas ideias lá que não ia realmente, depois que eu coloquei em prática, eu disse, meu Deus, ainda bem que as gurias tiraram isso da minha cabeça, porque tinha me dado o triplo do trabalho e o resultado não tinha ficado bom. Então, assim, tu ter esse norte, né? Dá algum exemplo? Foi do quarto, né? Do quarto do bebê, que ele tinha um problema lá, que é onde eu tirei aquele botonê da parede, ficou com uma mancha de cola muito feia. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia colar um papel de parede, isso, ali. Eu ia colar um papel de parede ali para esconder aquela mancha de cola. Uhum. E aí foi que eu mandei para vocês, e aí vocês falaram, não, Karine, não faz isso, porque tu vai colocar mais uma informação ali, papel de parede, mesmo que seja uma cor clara, já vai. E tenta convencer eles a fazer a pintura nesse lugar, que é só mais uma paredinha. E do outro lado, não sei se tem a foto do outro lado desse quarto. Não, aqui não tem. Que também tinha uma moldura de MDF na parede que eles não queriam tirar. E eu ia criar um quadro ali naquela moldura. E aí também mandei a foto para vocês. Vocês falaram, olha, Karine, convence eles a tirar isso daqui e fazer a pintura, porque a emenda vai ficar menor que pior que o soneto. Então, isso faz toda a diferença, né? Porque assim, depois de pronto, eu olhei e pensei, meu Deus, graças a Deus que eu não fiz aquilo, né? Mas e se eu não tivesse para quem correr, né? Porque, enfim, a gente também acaba tendo as colegas ali que fizeram curso, algumas ficam mais próximas, outras não, mas nada como a gente sentir a segurança de quem tem o gabarito, de quem te ensinou, da fonte, né? Das gurias que já aplicam isso há muitos anos, né? Então, é diferente, né? Depois eu tive um problema na cabeceira também, caiu a cabeceira da cama. Então, era
Era mais ou menos assim, né? Mas graças a Deus, o banheiro também, né, gurias, que eu mandei foto para vocês do banheiro preto lá, né? Eu reduzi as fotos, porque senão ia ficar sim. longo. Eu botei as principais. Esse era o quarto que era suíte, esse quarto não tinha nada. Só tinha esse colchão aí no chão. E caixa que eu tinha que esconder. Daí eu acabei montando a cama em cima de algumas caixas de roupa para já esconder as caixas e ter uma cama, porque dentro de uma suíte a pessoa entra, a primeira coisa que ela quer saber, tá, mas e qual posição será que fica melhor a cama? Será que tem espaço para colocar um roupeiro que comporte 2 pessoas? Então, estava muito vazio esse espaço aí, não tinha conexão nenhuma. A pessoa entrou aí, vai ter conexão com o quê, né? Então, eu usei aquele botonê que tá... É uma impressão ruim, né, na verdade. Aquele botonê ali que tá na cabeceira da cama, era aquele que tava na parede lá do quarto do bebê. Então, quando a gente arrancou... E é o que a gente fala, que às vezes, assim, a gente recebe muita dúvida, mas da onde que eu vou arrumar? Da onde que é o móvel? E como que você, com a criatividade, você pegou algo que era um problema e a gente faz isso, né? Então, é legal que a gente vai mostrando e a gente vai alimentando. A Ana fala muito isso, né? Que a gente tem que alimentar a criatividade. E aí você pegou uma coisa que era um problema num quarto e transformou isso em um ponto forte. Porque realmente a cabeceira, ela dá uma acolhida. E foi super bem. Aí eu chamei um rapaz lá, um faz tudo, para tentar colocar um suporte embaixo, porque eu queria deixar essa cabeceira mais alta. Só que tinha que ser um suporte que não atravessasse esse botonê, porque eu não podia estragar ele, porque, né, enfim, a cliente também vai ocupar depois, e eu também não podia danificar a parede. Aí o menino foi lá, ficou tudo ajeitadinho, foi embora, isso já no sábado de tarde. E para quem não sabe, cidade pequena aqui do interior do sul, as coisas só abrem até sábado ao meio-dia. Sábado de tarde ninguém mais trabalha. Tu não acha uma loja para comprar um parafuso. O menino foi lá, abriu uma exceção para mim, me atendeu sábado de tarde e foi embora. Né? E aí eu já sabia que eu não ia mais ter ninguém para me ajudar. E aí, acho que deu uma meia hora depois, cai o negócio. Não teve jeito de parar. Daí eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí, o que eu fiz? Coloquei ali, encostei a cama, né? E disse, bom, vai ficar mais baixo do que eu gostaria, né? No efeito visual. Testei na foto, na foto não ficou feio. Então, vai ser isso. Né? Então, não dá para desesperar também, né? Porque, às vezes, alguma coisinha, tu tem que usar o que tu tem. Então... E aí, essas mesinhas ali... As fotos foram você mesma que fez, né? Sim. Tivemos o problema do fotógrafo também. Essas mesinhas, então, também foi uma solução que eu tive que ter, né? Mais prática, porque o cliente também não queria investir em 2 mesas de cabeceira. A cidade também, por ser uma cidade menor, eu fui em muitas lojas de móveis para tentar assim, encontrar coisas mais em conta, mas não tinha. E eu não tinha tempo hábil para comprar na internet e esperar chegar, porque eu cheguei lá numa quinta de noite e eu tinha até o sábado à noite para ficar na cidade, pegar minhas coisas e voltar para minha casa, né? Acabei até ficando até o domingo depois, porque não tinha ônibus para voltar, uma função. Mas, enfim, eu tinha 3 dias para fazer tudo isso. Então, eu não tinha tempo hábil de esperar chegar da internet. E a compra, para mim, lá não era uma boa opção para o cliente. Para mim seria, mas para o cliente não, porque já eram lojas que tinham um valor agregado maior. Por exemplo, cada mesinha de cabeceira ali eu pagaria em torno de R$300. Então, o que aconteceu? Daí eu tive que procurar uma solução, e aí fui até uma lojinha, dessas lojinhas de utilidades, e aí comprei os cestos de lixo, comprei os tampos ali, que são aquelas... Até no meu Insta, depois quem quiser olhar, eu ensino a fazer essa mesinha. São aquelas tábuas da Tramontina, da Mor, desculpa, aquelas tábuas de vidro.
Encapei elas, né? Coloquei ali um papel que dá, então, essa impressão de ser um mármore e criei as mesas ali, pronto. R$170 eu criei as 2 mesas. Porque senão ia ficar aquele espaço vazio ali do lado. Esse abajur já era da cliente, eu restaurei ele, também estava bem feio, eu lavei, deixei de molho e restaurei. E aí depois eu só fui jogando, né, a roupa de cama, enfim, trazendo essas conexões, né, para o cliente, nessa sensação, né, de uma cama posta, que para nós, né, é muito importante a gente passar isso para o cliente. Então foram soluções assim muito, muito baratas nesse quarto, mas que deram um efeito muito, muito positivo, né? Com certeza. Porque a gente sempre gosta também de colocar os dois, né? O efeito assim que dá, o antes e o depois. Porque quem é designer às vezes olha só o depois e fala assim: ah, não, mas aqui é muito simples, não tem nada demais. Mas olha o antes, né? E aquela peseira que vocês estão vendo ali é uma manta, um cachecol da cliente. Não é uma peseira. Exatamente. Eu encontrei lá na foto. Exato. Né? Eu encontrei lá e falei, nossa, isso aqui é lindo. Aí até não tá parecendo tão bonito quanto é, porque na foto dá uma poluída na cor, né? Mas era muito bonito, assim, tinha uma feita à mão pela avó dela. Eu falei, ai, cara, eu vou usar isso aqui. Aí coloquei lá, mandei uma foto para ela, ela falou, ai, ficou lindo. Na realidade, Karine, veja bem, a foto não demonstra a qualidade dos produtos. Exato. Né? Mas ela demonstra o visual e o espaço que aquele ambiente tem, que é exatamente a proposta da decoração imobiliária. A gente não está elaborando uma decoração que seja dentro de um conceito. A gente quer passar uma sensação. A ideia não é essa, é a gente poder ajudar com a nossa criatividade, nossa habilidade, a gente transformar um espaço que era pouco atrativo, né? Na verdade, pouco elucidador, porque o que acontece? A pessoa não consegue visualizar a melhor posição da cama, qual o tamanho da cama adequado. E quando você simula que seja com caixa e uma colcha branca, uma cabeceira que você aproveitou, isso já, na cabeça dela, formata o quarto que ela se visualiza. No outro quarto também, até a gente não pontuou isso, mas no quarto do bebê, eu também fiz uma cama cenográfica, porque também não tinha cama lá. Então, as 2 camas são cenográficas, é um colchão inflável com uma base embaixo de caixa de papelão. Porque também lá não tinha, vou deixar sem cama, o elemento principal de um quarto é a cama. Bem, então, é bom a gente frisar aqui, para quem, né, chegou depois e tudo mais, que isso daí foi um imóvel, você é corretora, esse foi o seu segundo trabalho como homestager, né? E que isso daí foi um trabalho de vizinha, que você foi com uma mala, levando o máximo de coisas que você podia, e lá você se virou, você aproveitou o que ela já tinha, você tirou de um canto e criou no outro, e você conseguiu solucionar e produzir fotos que estão muito melhor do que as que estavam nos portais imobiliários e que, com certeza, já aconteceu agora alguma outra procura de visita ou teve já alguma proposta? Quanto tempo você já fez o trabalho? Você tem? Já faz quase um mês já que foi feito, né? E, assim, o corretor, ele trocou as fotos, infelizmente, trocou essa semana, recém no portal imobiliário, né? Então, eles tinham dado uma exclusividade, né, para uma imobiliária, e agora eles vão passar para outros corretores trabalharem o imóvel, né? Porque ele também passou por toda essa reformulação. Mas eu fiz um teste colocando essas fotos dentro do meu Instagram e dentro do meu site. E eu já tive várias pessoas me mandando mensagem que queriam visitar. Daí eu vou lá e falo, olha, gente, não é em Santa Maria. Infelizmente, né? Então... deixa eu te fazer uma pergunta que você falou aí. Eu até quero trazer um pouco mais essa questão do corretor. Por quê? Porque muitas homestagers, elas acabam ficando um pouco desestimuladas com o fato do corretor falar que às vezes não precisa, que isso não é muito importante.
e eu queria que você contasse um pouquinho como que foi, o que aconteceu, se você estiver confortável para você, tá? Sim. Eu entrei em contato com o corretor que trabalhava o imóvel até para mim ter dados, né? Como vocês falaram, né, antes. A gente precisa ter esses dados. As pessoas que visitaram aqui, o que elas disseram? O que elas gostaram, o que elas não gostaram, porque são esses pontos que eu vou mexer, o que elas gostaram eu vou evidenciar mais, o que elas não gostaram eu preciso melhorar. E ele me falou que não, que o imóvel ia vender, mas era uma questão de tempo e tal, e que não precisava passar pelo processo, e que ele já conhecia o processo, e que ele sabia que não... Enfim, ele disse que não iria ter resultado. Me desmotivou, né? E aí eu conversei com a cliente, enfim, ela falou, não, Karine, eu acho que tu tem que fazer sim o trabalho, a gente confia no teu trabalho, a gente tá te dando carta branca, vai e dá o teu melhor, porque a gente acha que precisa sim. Até pela experiência também que eles já tinham tido, né, das visitas que eles estavam fazendo. Aí eu fui lá, fiz o trabalho, não entrei em contato com ele, né, enfim, nem sei se ele estava na cidade, mas não entrei em contato, não tive ajuda dele em nada. Voltei para minha cidade, aí, tipo, uns 2 dias depois, a proprietária me mandou uma mensagem assim, olha só, quem é que foi lá fazer o vídeo? Ele tinha visto as fotos, né, através do meu Instagram, e aí ele correu lá para fazer o vídeo. E aí ele produziu um vídeo que ele nunca tinha produzido nesses 6 meses. O imóvel não tinha vídeo. E ele produziu esse vídeo. A gente vai colocar esse vídeo aqui, a gente vai colocar agora para vocês verem como que às vezes o corretor, ele pode te falar uma coisa, mas na hora que você vai, que você faz, ele falou... Aí, o que me chamou a atenção foi isso, eu falei para ela, nossa, em 6 meses nunca foi feito um vídeo do teu imóvel, ele nunca teve esse interesse de produzir um vídeo, de subir um drone para fazer um vídeo do teu imóvel. E aí agora, mesmo o processo não adiantando, ele correu lá para fazer, né? Então aí a gente tem esse start aí, que às vezes é falta de conhecimento mesmo. E assim, também a gente tem que elucidar a questão de cidades menores, às vezes o pensamento é mais limitado. Então, é um trabalho de formiguinha, a gente tem que ir construindo isso. Vocês que querem entrar agora, que vão entrar no curso das gurias, eu tenho certeza que deve ter várias pessoas aqui assistindo que vão entrar no curso. Tenham isso na mente de vocês, vocês também têm que conscientizar, né, que é necessário. Vocês têm que mostrar para o corretor e para o proprietário que é necessário. Que o corretor não tem a obrigação também de ir lá fazer uma faxina no imóvel, juntar as coisas do chão. Esse é um pensamento que, às vezes, nós, corretores, a Ana está aí também para dizer, quando a gente começa, a gente tem esse pensamento. Ah, mas é só passar uma vassourinha. Ah, mas é só arrumar uma caminha e já vai dar um efeito melhor nas fotos. Não vai, né? E mesmo se der, tu tem que colocar o seguinte pensamento na tua cabeça. Quanto tempo tu tá gastando para estar fazendo isso pro teu cliente? Às vezes pode ser que tu nem venda esse imóvel. E aí tu foi lá, tu fez faxina. Eu já passei por uma situação de eu fazer uma faxina completa no imóvel para mostrar o imóvel pro meu cliente 1 hora depois. E aí, né? Não é minha obrigação como corretora, a obrigação é do cliente de me entregar um imóvel em condições de ser vendido. Porque aí sim eu vou ter condições de fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Com certeza. Tá aí também o fato da gente, né, tá aí abrindo portas, porque realmente é transformador e tenho certeza que cada um desse trabalho, né, cada uma de nós fazendo esse trabalho, divulgando e explicando, educando, isso vai fazendo com que o mercado, as pessoas vão tendo consciência da importância desse trabalho que está aí e que tá chegando para revolucionar tudo isso. Exato. E aí, quando a gente vê os dados, né, que 88% das pessoas que vão buscar um imóvel, elas começam pela internet, é um número muito alto. Então, o que a pessoa quer ver quando ela entra na internet? Ela quer ver imóveis legais, imóveis bonitos, o que vai chamar a atenção desse cliente? Né? Vai chamar a atenção uma foto mais ou menos, que não está evidenciando, um imóvel que está, enfim, bagunçado, que está de qualquer jeito, ou vai chamar a atenção aquele imóvel que está mais bonito?
Então, isso vai facilitar para todos, né? E muito mais para o corretor, né? O trabalho do corretor. Até porque, como você falou, né? Ele não está sendo pago para isso. Então, é muito melhor ele indicar um profissional que já está capacitado. Exato. Então, antes da gente colocar o vídeo, Karine, queria que você falasse assim, o que você diria para alguém que está em dúvida, que está assistindo a gente, mas que está em dúvida se vai entrar ainda nessa turma? Olha, pessoal, assim, ó, o que eu posso dizer é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu nunca me limitei muito com essa questão de, eu tenho vontade, não, mas eu não sei se vou. Eu penso muito no coração. Se o teu coração, ele tá te dizendo, o teu olho brilhou para aquilo, tu te identificou com aqueles profissionais, arrisca e faz, meu filho. Eu sei o valor, né, que cara, é um valor muito pequeno. Eu vou dizer para vocês assim, que o valor que vocês cobram pelo curso é muito pequeno, porque o que vocês entregam vale muito mais do que isso. Porque vocês entregam um método, vocês entregam um modelo de negócio e ainda vocês entregam uma mentoria, que é o tempo de vocês sendo disponibilizado lá. E eu já paguei muito mais caro por cursos que não me entregaram 30% do que vocês entregam. Então, assim, quem tá na dúvida, gente, eu acho que vocês não vão encontrar um curso com essa qualidade. A gente vai levar isso em consideração na próxima turma, né? Porque a gente também já vai fiz. Então, quem está pensando, aproveita. Eu digo para você, porque assim, eu sou uma pessoa que tem um pouco de resistência do online, eu gosto daquela coisa do humano. E para mim foi aí que vocês me pegaram. E quando a gente começa a se aproximar do profissional e ver o que tem por trás, a história de vocês, tudo isso vai contribuir para o aprendizado, não é só o método. Né? Vocês vão ver que assim vocês vão crescer como pessoas e como profissionais, se espelhando nas Anas, olhando para a história que elas vão contar da vida delas lá atrás e vendo, poxa, se elas batalharam, tudo que elas batalharam, elas chegaram aqui, eu também posso. Né? Então esse é o caminho, né? Porque se a gente se limitar e deixar para amanhã, mas na próxima turma, mas não sei o que, vai atravessar outra coisa no teu caminho, daqui a pouco tu não vai fazer, tu vai te desmotivar, ou tu vai ouvir a opinião de uma pessoa negativa, né? Às vezes até de uma pessoa, um familiar que ele acha que ele quer te proteger, mas ele vem com aquela, mas tu tem certeza quem é que vai pagar para fazer isso daí? A pessoa já tá querendo vender o imóvel, não vai. Poxa, aí tu olha e pensa quantas pessoas já passaram pelas gurias e já fizeram isso, e já venderam seus imóveis, né? Então, com certeza. Se a gente for olhar também, analisar, né, gurias, a questão fora do Brasil, né? Nossa, a maioria né, Portugal, enfim, eu já vi vários, Itália, os imóveis, lá é comum o homestaging, não é que nem aqui, assim, homestaging, aqui a gente fala homestaging, as pessoas ainda não sabem o que é, lá para eles não tem isso de o imóvel não vai passar por uma preparação para ser vendido, não acontece. Né? Já é obrigatório. E eu acho também que vale ressaltar aqui, né, o fato de você ser mãe, porque a gente está vendo uma criança ali atrás, né? O elétrico. Fez o curso online, quer dizer, conseguiu tempo para fazer o curso em pouco tempo, né? Porque você já fez 2 trabalhos em quanto tempo Você é da nossa última turma, né? Então, quer dizer, em pouco tempo você fez o curso, você fez 2 trabalhos, né? Um que foi o desafio, e esse que já foi um trabalho profissional, né? E quer dizer, nada é limitador, né? A gente é mãe, a gente é esposa, enfim, já é profissional, você é corretora e seguiu tua paixão aí, tua vontade de fazer a decoração e encontrou um caminho também de exercer esse seu lado, né? Eu sempre digo assim que só o limite está na tua cabeça. Né? Muitas coisas, às vezes, que tu não realiza numa época da tua vida, tu vai passar em outras épocas, e aí vai chegar um momento, tu vai olhar, por que eu não fiz aquilo lá atrás, né? E, assim, quando eu lembro que em 2019, quando eu vi lá a palestra, eu coloquei na minha cabeça, eu quero fazer isso. E eu fiquei esperando o momento certo, porque eu não encontrava a pessoa certa. Né, eu fiquei esperando o momento certo chegar, porque eu olhava outras postagens, enfim,
outros cursos, né, de profissionais, e eu não conseguia me conectar com aquela coisa do, eu vou fazer um curso online, 100% online, e eu vou imprimir meu certificado lá, e é isso. E o meu contato com o profissional, né? Então, assim, eu acho que a oportunidade, ela chega no momento certo. Então, assim, no momento que tinha que ser, Deus foi lá e desenhou e colocou, bom, agora que tu tem as duas pessoas que vão te oferecer o que tu realmente precisa. E aí, agora tá em ti decidir se tu vai, ou se tu espera mais um pouco, ou se tu não vai, ou se tu vai ouvir outras opiniões e críticas, enfim, porque eu já tive isso também de colega, corretor, de me dizer assim, ai, Karine, mas tu vai fazer isso, tu vai ganhar muito menos que na corretagem. Mas e o propósito? O dia que a gente teve a aula que a Ana falou sobre o propósito, sobre a questão da gente, né, da gente se conectar mesmo com aquilo, né, virou uma chave para mim. E o dia que eu fui fazer esse apartamento, virou outra, porque eu cheguei lá e eu fiquei 4 dias trabalhando muito, porque eu fiz tudo sozinha, né, exceto ali as coisas que foi o eletricista que fez, mas assim, desde carregar vaso de planta, trocar mobiliário de lugar, ainda assim, eu me sentia grata por estar ali, por estar dentro daquele espaço. No outro dia, assim, eu acordei cedo e sentei naquela varanda, e aí eu olhei o sol, assim, nascendo, eu pensei, nossa, que lindo isso daqui, meu Deus do céu, eu queria comprar esse apartamento para mim. Essa foto? É, isso. Esse sol nascendo aí, tu pega isso da varanda, Nelly. Então, é isso. Se vocês têm essa coisa dentro de vocês, se brilhou, né? Se brilhou, como a minha mentora de carreira disse, se brilhou, se te deu aquele negocinho lá. Por que tu não vai arriscar? Enfim, vai ficar esperando pra quê? Vai viver sem propósito, às vezes fazendo uma coisa que tu não gosta, né? Karine, eu vou colocar o vídeo. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo? Uhum. Muito legal. Muito bom, Karine. No final das contas, vai dar tudo certo, né? Ela vai conseguir. Aí, só para a gente poder fechar aqui, a Karine estava atendendo uma cliente que está vendo imóvel com ela em Santa Maria e está vendendo esse outro imóvel nessa outra cidade que a Karine preparou. E fez esse trabalho, foi lá, ficou longe da família para fazer isso. Então, eu acho legal a gente falar, Karine, porque às vezes é muito fácil, né? Tem uma desculpa que as pessoas compram muito. Sabe qual é? Filho. Ah, sim. Sim. Ah, não, é porque eu tenho filho pequeno e tal. E enfim, pode ser isso, mas outras coisas. Mas quando existe esse objetivo, quando existe essa intenção, a gente dá um jeito, não é verdade? E assim, ó, que a nossa mente, né, ela faz isso, né, do boicote, do usar, mas eu tenho esse problema, mas eu tenho, e filho, né, filho não é um problema, filho é uma bênção, então, se tu vai dar o teu melhor, tu vai sofrer, tu vai estar longe de casa, tu tá na estrada, enfim, é pelo filho também, né, eu tenho o meu filho, né, que as gurias sabem que tem uma certa limitação, né, que é o autismo, e nem por isso eu deixei de arriscar e de ir fazer, acabei tendo que ficar mais tempo do que eu precisava fora, né, de casa, então, assim, desculpa, sempre vai surgir. A nossa mente, ela é muito boa nisso, né, em dizer assim, não, mas, não, tu tem tal problema,
falta dinheiro, falta não sei o quê, tu tem que dar conta do filho, tu tem que dar conta da casa, tu não vai... A nossa mente, ela é expert em fazer isso, né? Mas cabe a nós, né, driblarmos isso. E botar o problema ser a solução, né? Ser Exato. Justamente como você falou, justamente por ele que você está fazendo isso, para se sentir, né? Se superar, se sentir realizada. Qual é a sensação, olhando para trás, assim, de você ter superado isso, de você ter conquistado isso? É muito boa, né, Ana? Até porque, assim, como eu disse para vocês, em momento algum eu me senti frustrada estando lá, né? E me senti cansada, nem nada. Eu, até no último dia, assim, eu fui pegar o ônibus, e o ônibus que era para sair da cidade, tipo, 7 horas da manhã, eu cheguei lá na rodoviária, e a menina me disse assim, não, atrasou, vai chegar aqui meio-dia. E nem assim eu não me senti mal com aquilo. O que eu fiz? Me dá passagem para a cidade mais próxima. E fui para a cidade mais próxima, e de lá eu peguei outra e acabei chegando na minha cidade às quase 5 horas da tarde. E não me senti frustrada com tudo aquilo que eu estava passando. Então, isso ficou muito claro para mim, que talvez se eu estivesse fazendo uma coisa que não era o meu propósito, que não era o que eu gostava, que não me realizasse, eu ia estar pé da vida passando pelaquela situação. Então assim, eu acho que a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, a gente passou por tudo isso, né? Por toda essa questão da pandemia. Eu acho que isso veio também para nos mostrar que se tu não encontrar uma coisa que seja divertida de fazer, né, que tu te sinta bem fazendo, né, a nossa maior parte do nosso tempo é trabalhando, né? Então, arrisca, né? Arrisca fazer alguma coisa que seja divertido, que seja leve para ti. Talvez ali tu te encontre e tu não precise mais ficar tendo que buscar, né? Com certeza. E a Giane perguntou, sua aluna, sua colega de turma, qual foi o aprendizado que ficou para os próximos homestays? O aprendizado para os próximos é que às vezes não vai sair tudo como tu tinha planejado, né? Às vezes tu vai ter que inventar na hora e tá tudo bem, né? E o aprendizado também é questão assim, da gente sempre alimentar a nossa criatividade. Eu sou uma pessoa assim que eu sempre alimentei muito a minha criatividade. Seguido eu tô olhando postagens, eu tô vendo coisas na internet, salvando ali nos favoritos, e eu vou sempre fazendo isso para que na hora que eu precise, eu já alimentei aquilo ali, aquele gatilho, né? Então tu não deixar para depois. Buscar uma solução, né, na hora, porque isso também é o lado mais divertido do homestaging, é tu criar na hora com o que tu tem, e aí vai depender de ti, né, porque se tu for com a coisa toda esquematizada na tua cabeça, eu vou colocar tal coisa em tal lugar, eu vou fazer assim, e chegar lá e não der alguma coisa, tu vai ficar louco, tu vai pensar, e agora? Porque nem sempre tu vai ter ao teu alcance como encontrar o que tu tá precisando, como foi o meu caso. Eu tava numa cidade pequena, eu não conhecia ninguém lá, eu não tinha o meu alcance como fazer muita coisa, eu tinha que me virar com o que eu tinha, né? Verdade, ótimo aprendizado. Karine, deixa eu te fazer... Ai, como é? Agora até me perdi. Qual era a próxima pergunta? Eu ia falar uma coisa importante para vocês conhecerem o trabalho da Karine. Esse é o seu arroba, não é, Karine? Sim. É @Karine _ da Pieve, né? Fala? Da Pieve. O sotaque meu não é assim tão bonito quanto da Karine. Não é tão cantado, né? Mas, enfim, eu quero que vocês... Fala o nome da cidade lá, que era o homestaging, então. Gente, eu tenho que fazer um curso. Eu botei aqui Santa Maria, que era é na região. Calma aí, gente, eu tenho que fazer curso para falar o nome da cidade que a Karine foi fazer o homestaging. Frederico, essa parte é fácil. Agora, já não consigo lembrar a segunda parte. Westfalen. Gente, olha, o meu é alemão, né?
O meu alemão é assim, é tão bom quanto o meu japonês. Mas então, gente, eu quero que vocês depois vão lá seguir a Karine, porque ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu tenho entre no meu site também, que está pronto, agora ficou pronto ontem o meu site. Gente, é mulher que faz. É mulher que faz. Então, eu tenho certeza que essa não vai ser a última live que eu vou fazer com a Karine, porque ela, inclusive, tem ótimas habilidades para fazer. Tem várias coisas, a gente nem falou sobre isso. Olha só, já tem 1h30 de live e a gente nem falou sobre os itens que você mesma confeccionou, todos, né? Você falou da mesinha, mas você fez outros. Então, a gente vai fazer mais conteúdo aí para vocês, que a Karine com certeza tem muito para agregar e tem muita coisa legal lá no Instagram dela. Ela está fazendo essa abordagem que é importante, né? Vocês verem, como ela falou, e começar a seguir outras pessoas que vão alimentar a sua criatividade. Não é para copiar. Não, é para modelar, né? O que a gente chama. Você tem que modelar. O que está aparecendo é que você está se encontrando e você está se posicionando como branding, como marca. Né? Isso aqui também é importante. Você, né, está encontrando um nicho teu, quer dizer, uma qualidade de corretora, homestager, e que você está ali dentro de um posicionamento de seriedade, né, de profissionalismo, tudo isso, todos esses conceitos que você juntou estão ali apurados e, assim, muito bem definidos dentro do teu perfil do Instagram. E isso daí realmente é o começo de que tudo vai caminhar com muito sucesso. Ai, glória a Deus. Recebo. A gente fala, né? A gente fala isso na nossa aula ao vivo, que todo mundo tem uma história. E, assim, hoje eu amo o que eu faço, e não é assim, eu amo fazer homestaging, não, eu amo ajudar também outras profissionais a passar por essa transformação e trazer todas as habilidades e conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida, que, né, a maioria das nossas alunas não tem 20 aninhos. Se tiver agora alunas novas também é ótimo, mas a gente tem uma bagagem. Então, trazer isso e não assim, eu fui isso, eu fui aquilo e botar tudo de lado. Trazer o que você tem e ir alinhando, né? Então, eu acho que assim, você está fazendo isso de uma forma muito bacana. Parabéns. Vamos fazer outras lives, com certeza. E para te falar, não sei se você reparou, mas quando você fez a live, você fez uma live há pouco tempo, uma pessoa que falou sobre energia, né? Sim, eu não sei direto, mas eu participei e eu adorei, assim, sabe? Porque é um assunto que a gente falou um pouco, deu uma pincelada, né? Dentro das aulas ao vivo, mas você trouxe uma especialista para falar, né? Essa questão das energias também dentro dos imóveis, e foi muito legal. Adorei, então estou fazendo propaganda mesmo aqui sua, para o pessoal depois ir te seguir, conhecer o seu trabalho. Mas é bom também falar, né, já que você pontuou esse desenvolvimento aí que ativou um foguete em você, né? Parece que você agora ninguém te segura. E aí é bom trazer isso para quem aí está pensando no método. E o nosso diferencial é justamente o que a gente fez. Não é só a corretora e a designer, é a coach, que vai puxar isso dentro de vocês e muitas vezes vocês nem percebem. Exato. Né? Que aí vem um pouquinho de pergunta em pergunta, você começa a matutar aquilo. Quando você vê, você já foi transformada e tá aí. Tem a aula da chinelada lá com a Ana, né? Que é aquela... Acorda, menina. Acorda, né? Que tu não vai ser mais mainha, né? Eu vou fazer uma coisinha. Não, tu tem um potencial para te expandir o quanto tu quiser, né? Mas se tu não colocar isso na tua cabeça, sinto muito, né? Tu vai fazer o curso e tu vai ficar lá de braços cruzados esperando o cliente chegar, não vai vir.
Eu acho isso também importante, né? A gente preza para quê? A gente vê, a gente tá de mãos dadas com vocês porque a gente quer o crescimento de vocês. Não é só mais um curso e você, né, pegou o método e vai replicar. Não, a gente quer que você avance, a gente quer que você seja uma referência na sua cidade. Que quem sabe você, na cidade de Santa Maria, né, 270 mil habitantes, você é a única homestager, sim. Né? E aí você ainda está nas cidades ao redor, quer dizer, você tem há 5 horas numa outra cidade e você foi a especialista. Então, daqui a pouco, né, você vai ganhar essa referência, esse mérito todo, né? Porque as coisas também hoje vão se potencializando com as redes sociais. Sim. Então, e a gente vai disseminando pelo Brasil todo, porque a gente tem aluna do Brasil todo, né? De norte a sul, no Nordeste, enfim, no centro, e a gente vai disseminando essa ideia transformadora realmente, que vai mudar não só a forma de vender, mas a forma como as pessoas vivem também, né? A melhoria da qualidade dos espaços, que isso reflete na qualidade de vida, né? E isso é muito importante. Não é só a gente preparar o imóvel para fazer a foto e vender. É muito mais que isso, né? Sim, até porque se a gente for ver também, né, voltando a... Falo muito de pesquisa, que é uma coisa que eu leio muito. A população brasileira, ela está tendo cada vez menos filhos. Então, a gente... Só que não está diminuindo o número de pessoas. Né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas, elas estão vivendo mais tempo. Então, a nossa média de idades, ela está aumentando. E aí, a gente para e analisa, bom, a pessoa que fica idosa, o que ela precisa? Ela precisa estar num ambiente que proporcione qualidade de vida para ela. Então, os imóveis, eles também vão ter que começar a passar por essa modernização para essas pessoas. As pessoas também vão priorizando mais a qualidade de vida, né? Com certeza. O que a Ana ia falar também, que estão surgindo, até uma coisa nova, né? Novas parcerias nossas. É muito legal isso, né? Que a gente começa a tomar uma proporção muito maior do que a gente imaginava. Porque quando a gente começa a fazer um trabalho na internet, qual era a nossa ideia? A nossa ideia era aumentar o nosso círculo de influência. Então, mas assim, as pessoas que conheciam a gente sabiam o que a gente fazia, porque a gente tem uma família imensa, e amigos e tal, mas às vezes... não dá tempo, né? Não dá nem tempo de atualizar. Grande, não, né? Cada um na sua trabalhando vida. com imóvel, outra hora eu fiz coaching, então é uma forma da gente estar divulgando o nosso trabalho também, principalmente na nossa região, mas foi tomando uma proporção muito maior do que até a gente esperava. E hoje, e por que eu estou falando isso? Porque eu estou fechando uma parceria com a Rede Gaúcha, e eu até já fiz uma indicação sua, você para eles, porque eu fiz live lá com eles, é uma rede onde tem mais de 3.000 imobiliárias cadastradas, e eles estavam procurando profissionais que fizessem homestaging, porque as pessoas assistiram a live no canal deles, e eles falaram, olha, eu não conheço ninguém aqui em Porto Alegre, então eu indiquei você, indiquei uma outra aluna nossa também de Porto Alegre, e as coisas começam, assim, a acontecer. Por quê? Porque esse corretor que foi impactado, quando uma homestager entrar em contato com ele já sabe do que se trata. Então, a ideia é a gente começar a fazer essas conexões. Tem a Homer também, que eu faço parceria com eles, já fiz várias lives, já fiz contribuição lá dentro do canal, que é um canal que tem mais de 40.000 corretores cadastrados. Então, a ideia é ir disseminando mesmo, enfim. E a gente vai colher os frutos muito mais rápido do que a gente imagina. Eu imagino que, claro, para nós o Brasil está começando, então, que bom que a gente é as pioneiras, né? Exatamente. Porque eu imagino que não vai ter, o mercado ele vai afunilar para isso. Eu acredito que vai chegar um momento que primeiro o proprietário vai buscar a homestager e depois ele vai buscar o corretor.
Então, é uma questão de tempo. Tudo que é novo demora, né? Mas depois que as pessoas já têm o hábito, que elas já conhecem, que elas já sabem que funciona, aí elas começam a ir atrás, né? Com certeza, Karine. Quero deixar aí o nosso agradecimento. Imagina, merece. A gente, na verdade, assim, a gente vibra muito com vocês. Cada vez, e a gente nessa loucura, anda para cima e para baixo em obra. Eu que tomo conta mais, assim, né, que cuido dessa parte educacional aqui no escritório. E aí eu mostro para ela, Ana, olha só o que a Karine fez, olha o que a Marlene fez, olha só o cartão. E a gente vibra pelo espaço que vocês estão conquistando e pelo crescimento que vocês estão tendo. Então, assim, muito obrigada por você ter vindo aqui compartilhar, e eu espero que, de coração, que seja só a primeira de muitas. Muito obrigada, Ana, pelo espaço também e por todo o apoio, né? Eu sempre falo para vocês que isso, para mim, é um diferencial muito grande. E seguida a gente conversa ainda, né? O curso acabou, mas a gente, né? Seguida a gente está conversando. Hoje mesmo de manhã a gente estava trocando ideia lá, o que tu acha disso? Então, eu acho que isso agrega muito, né? A gente se sentir esse canal, né? Sempre, né? Independente do curso ter terminado. Agradeço o espaço de vocês e quando vocês quiserem me chamar, estou aqui. Já reserve 1h30, porque eu falo demais, né? A gente também. Então, o papo é bom, hein? O papo é bom. E a comunidade, né, Decorar para Vender é justamente para isso, para gente que alunas e homestagers, né, que conviveram junto no ambiente de aprendizagem, continue no ambiente profissional e contribuindo com as novas, né, e aí tendo esse ciclo positivo e cada uma, todas se ajudando, né? Todas mais Sim. fortes que fazem mais diferença, né? Isso aí. Beijo. Aproveitem, não percam tempo, pessoal, não percam tempo, aproveitem aí que agora vocês também, a gente ainda está nesse recesso, meio pandemia, né? Então, deem essa chance aí para vocês. Beijo, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.